Era para ser um final de semana muito agradável, tranquilo e descontraído na vida de 3 casais. Eram 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. Carlos e Renata estavam dispostos a participar também de um acampamento que eles estavam idealizando desde o início do ano. Já era o mês de junho, estava frio naquele ano. Mesmo assim, eles estavam decididos a subir a colina e ficar acampados no final de semana, sexta, sábado e domingo. Eles queriam ficar 3 dias acampados naquela colina. Não era uma colina muito alta e também eles não estavam dispostos a subir até o topo da colina. Eles ficaram mais ou menos na metade da colina, perto de onde eles podiam descer por uma trilha e buscar água numa vertente, numa mina d'água que havia perto de onde eles estavam acampados. Eles passaram na fazenda, na casa do dono daquela propriedade, e pediram autorização. O dono permitiu e falou para eles: sim, claro, fique à vontade. O Carlos já era conhecido do dono daquela propriedade, então foi muito fácil ele conseguir autorização e acesso para poder adentrar naquelas terras. E seguiram alguns minutos com as coisas nas costas, com suas mochilas e algumas bebidas, alimentos que eles estavam levando, com a ajuda daquelas mulheres. Ao chegarem no local onde eles queriam armar as barracas, eles começaram a limpar o terreno e já estava um pouco tarde. Então Carlos sempre falava para os seus amigos: vamos fazer rápido isso, vamos montar a barraca primeiro. Antes precisamos limpar bem aqui o local, tirar todos esses galhos secos, para que a gente possa colocar as barracas e assim a gente, durante a noite, a gente possa dormir com tranquilidade. E assim eles fizeram. Todos ajudaram, todos colaboraram. Limparam um espaço, era uma área plana, e depois de tudo limpo, eles montaram suas barracas. Em seguida, eles tiveram a ideia de cozinhar algumas coisas. Juntaram alguns pedaços de madeira seca e com algumas pedras eles fizeram um fogão, colocaram as panelas no fogo. Depois de fazer uma sopa de mandioca com costela, eles ficaram conversando um tempo ali antes de entrarem para suas barracas para poderem dormir. Um deles havia levado um violão, começou a cantarolar algumas músicas, mas o sono chegou cedo, eles estavam cansados. Eles haviam saído cedo das casas onde eles moravam. E, por mais que tinha ido de carro até aquele local, a jornada foi longa e acabaram ficando cansados, todos eles. Poucos minutos depois, cada um se levantou, cada casal se levantou do seu lugar e começou a seguir para suas barracas. Jogaram água no fogo para que não tivesse perigo do fogo se alastrar para o meio da mata. E ficaram em suas barracas descansando, cada um na sua, cada casal em suas barracas. Durante a madrugada, Carlos estava já dormindo, com a Renata também. E ele começou a ouvir, foi acordado na verdade, ouvindo barulho. Parecia o barulho de uma manada, parecia o barulho de um boi correndo na direção de onde eles estavam. Carlos ficou preocupado daquele animal vir correndo e passar por cima da sua barraca. Mas ele ficou ali, esperando, ouvindo. Ele queria sair lá para fora para ver o que estava acontecendo, mas ele não encontrou coragem e preferiu ficar lá dentro. Ele pensou em chamar a Renata, acordá-la, mas ele decidiu deixá-la dormindo para que ela não ficasse assustada também. Logo ele começou a ouvir barulho de cachorro. Era um cachorro grande pelo latido. Era um cachorro muito grande que parecia afugentando aquele animal que estava correndo na sua direção. Na cabeça dele era um boi, ou era um cavalo, pelo barulho que estava fazendo na terra. Não demorou muito tempo e o primeiro casal já gritou: ai, socorro, socorro! Aí Carlos ficou então mais preocupado ainda. Nesse momento a Renata acordou e perguntou: Carlos, o que está acontecendo? Ele falou: eu não sei, eu estou ouvindo barulho, parece um animal correndo, não sei se é um boi ou é um cavalo que está correndo nessa direção. Daí Renata se lembrou de que naquela fazenda não havia animais.
grandes, de grande porte. Não havia cavalos, muito menos bois que tivessem naquela fazenda, a não ser que eles tinham vindo de algum lugar não muito distante dali, de alguma fazenda vizinha. Talvez eles escaparam, ou escapou um boi ou um cavalo, e o cachorro estava perseguindo o animal ali no meio do mato. De repente, depois de mais alguns minutos, o outro casal começou a gritar também, houve desespero. Que isso? Que isso? Que isso? Socorro, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, que é isso que está acontecendo? Então, nesse momento, Carlos não teve outra alternativa a ir até a porta da barraca e começou a abrir o zíper da porta da barraca para poder ver o que estava acontecendo lá fora. Renata já estava chorando, tremendo, segurava no braço do Carlos e falava para ele, não vá, volte aqui, fique aqui dentro. E Carlos falava, fica aqui, eu preciso ir ali, alguma coisa está acontecendo, você não viu que nossos amigos estão gritando, pedindo socorro, preciso ver o que está acontecendo. Quando o Carlos pensou em sair da barraca, quando ele colocou a cabeça para fora, ele deu de cara com um grande boi, parecia um búfalo, e ele tinha crinas e o bicho estava com os olhos vermelhos, parado na frente da barraca do Carlos e da Renata. Antes que o Carlos pudesse gritar, aquele boi investiu para dentro da barraca e passou correndo por entre ela, derrubando o Carlos que estava na frente dele. A Renata, gritando, deitou-se no chão, chorando, desesperada, pedindo socorro, pedindo ajuda. E o boi atravessou pelo fundo da barraca e foi embora. E o cachorro, que estava correndo atrás dele, passou por ali também. Em poucos minutos depois, os outros casais vieram correndo até a barraca onde estavam o Carlos e a Renata. E eles contaram que o mesmo aconteceu na barraca deles. Mas o que havia acontecido? Parecia que o boi estava com o capeta no corpo, aquele boi estava endemoniado. Mas que boi esquisito era aquele que tinha crina? Aí eles pensaram, pode ser búfalo. Mas espera aí, búfalo aqui, o Carlos falava, não tem banhado aqui. Normalmente búfalo habita em lugar onde tem rios muito grandes. E aqui nesse lugar onde nós estamos não existem esses riachos, esses brejos para poder ter uma criação de búfalos. Eles disseram, não sabemos, mas nós vimos também aquele boi esquisito. E o Carlos falou, sim, eu sei, eu também vi aquele boi estranho e ele estava com os olhos vermelhos, parecia que tinha brasa de fogo nos olhos daquele animal. No dia seguinte, depois de passarem a noite acordado, porque aquele animal havia destruído a barraca onde eles estavam dormindo, eles juntaram todas as coisas e se lembraram que no dia seguinte era o dia dos namorados. Eles queriam ter uma noite agradável com suas companheiras e as moças com seus namorados também. Coisas para se lembrar para a vida toda, de momento agradável que eles viveram num camping no alto da colina. Eles juntaram as coisas, caminharam e voltaram até a casa lá da fazenda. Procuraram o seu Romeu, que era o dono daquela propriedade, e falaram para ele o que tinha acontecido. O Romeu disse, ei, mas espera aí, aqui não existe animal. Daí a Renata falou, viu, Carlos, eu falei para você, não tem animal nenhum aqui, não tem cavalo, não tem boi aqui. E o Romeu disse, sim, ela tem razão. Essa jovem tem razão, nós não temos animais aqui, exceto galinhas e alguns porcos que criamos ali no chiqueiro, mas estão todos presos. E o Carlos falou, mas, seu Romeu, nós vimos um grande boi e ele tinha crina. E o Romeu pensou em dar risada, boi com crina, poderia ser um cavalo, talvez, um jumento, um burro, mas um boi com crina. E quando o Carlos falou que aquele boi, aquele animal, estava com os olhos vermelhos, que havia, parecia que tinha brasa de fogo nos olhos daquele bicho, o seu Romeu, o dono daquela propriedade, parou um pouquinho, tirou o chapéu da cabeça, com uma das mãos coçou a cabeça e ficou olhando lá para o lado da colina e disse, eu vou ter que ser sincero com vocês. Existe uma assombração aqui. E enquanto ele estava falando, antes de terminar de falar, chegou o cachorro perto deles. E o Carlos olhou para o cachorro e falou, peraí, seu Romeu, era esse cachorro que passou correndo atrás do animal. E o seu Romeu disse, sim, exatamente. O cachorro tem sensibilidade incrível.
a sensibilidade dele, dos cães, acabam ficando agitados quando algum animal endemoniado ou algum fantasma ou espírito passa por esse lugar. E aquela colina onde vocês foram acampar é uma colina onde no passado praticaram muitas coisas ruins ali. Pessoas brigavam por propriedades, pessoas perderam vidas ali disputando algumas pedras de ouro que eles diziam que achavam perto daquela mina de água onde vocês buscaram água para beber. E o Carlos pensou, será que isso realmente é verdade? A Renata disse, eu acredito nisso, eu acredito. Porque o meu pai sempre ia no centro espírita do meu tio, e o meu tio contava uma história mesmo que no passado algumas pessoas brigavam muito nessas matas aí, e alguns perderam suas vidas, e se procurarem em algum lugar ali, talvez encontre até cemitérios clandestinos no meio do mato, onde pessoas foram enterradas ali, e nunca as suas famílias descobriram o que aconteceu com os seus parentes. O seu Romeu falou, então, eu sinto muito pelo que aconteceu, sinto muito pela barraca de vocês que foi estragada, mas o boi que vocês falaram, ele não existe aqui. O que aconteceu, talvez, foi um boi endemoniado, um espírito de um animal do capeta. E alguns vizinhos aqui, na fazenda não muito longe daqui, tem um meu compadre, e ele disse que viu certa vez um boi com os olhos vermelhos também, e eles o chamam de boi do capeta, o boi do diabo, que assusta as pessoas no meio das matas durante as noites. Todas as pessoas que passam no meio dessas matas correm o risco de dar de cara com esse animal violento e animal muito assustador.